Olá, eu sou a professora Fabiana Cáceres, do Instituto Educacional Empodera, e hoje o nosso tema de conversa é a Lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece as normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. Destacamos que essa lei está organizada em Ela está organizada em 9 artigos, e esses artigos vão organizar a nossa proposta de atendimento para o momento de calamidade. Destacamos que esse documento, ele vai alterar algumas informações que a gente tem costume de seguir pela nossa LDB, porque a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases. Então, ela é a nossa referência que deve ser seguida. Logo, com essa alteração por conta da calamidade pública, nós temos alguns pontos da LDB que vão sofrer as alterações. Convido você a participar do nosso momento de hoje, preste atenção nos detalhes do documento e depois vamos juntos resolver um simulado. Esse simulado, ele contempla toda a proposta da lei, possui 13 perguntas que foram elaboradas pela nossa equipe do Instituto Educacional Empodera, pois até o momento não localizamos perguntas públicas desse item cobrado em avaliações anteriores. Então, são perguntas inéditas. Espero que vocês gostem, porque tudo foi preparado com muito carinho. Vamos compartilhar o nosso material e iniciar a nossa proposta oficial de conteúdo. Observando com detalhes, né, nós estamos falando da lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece as normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante todo o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo de número 6, de 20 de março de 2020, e altera a lei número 11.947, de 16 de junho de 2009. Instituto Educacional Empodera, professora Fabiana Cáceres, juntos com vocês até a sua aprovação. Então, veja bem, no início da nossa conversa, nós já temos um ponto para observar. Então, essa lei, a 14.040, ela vem para alterar a Lei 11.947, que já existia. Então, como houve um movimento novo em relação à Covid, essa pandemia, precisou se realizar atualizações. E, nesse sentido, nós temos uma lei nova que alterou a Lei 11.947. Artigo 1º. Esta lei estabelece as normas educacionais a serem adotadas em caráter excepcional, durante todo o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo de número 6, de 20 de março de 2020. Ao longo desta aula, eu vou destacar para vocês algumas palavras-chave, muito importante vocês observarem, porque as perguntas podem vir trazendo essas palavras para confundir vocês na hora da realização da questão. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional de Educação editará as diretrizes nacionais com vistas à implementação do dispositivo desta lei, remunerada pela Lei número 14.218 de 2021. Então, veja bem, quando nós tivemos o autorizo para a realização das aulas remotas, essa orientação, essas diretrizes, elas foram organizadas pelo Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação trouxe as diretrizes, aí os conselhos estaduais e municipais acolheram as diretrizes e elas foram implantadas em cada sistema. Então, lembre-se, quem organizou esta proposta é o Conselho Nacional de Educação. As normas previstas nesta lei não se vincularão à vigência do decreto legislativo referido no caput deste artigo e vigorarão até o encerramento do ano letivo de 2021. Então, esse documento, ele seguiu até o final do ano letivo de 2021. Então, fechamos ali o parágrafo de número 2.
Artigo 2º, os estabelecimentos de ensino da educação básica, observada as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficarão dispensadas em caráter excepcional. Então, nós vamos dispensar. Dispensar do quê? Na educação infantil, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho educacional. Então, está dispensado de cumprir os 200 dias letivos. E também está do cumprimento da carga horária mínima. Então, ele também está dispensado do cumprimento da carga horária mínima prevista. Nós sempre comentamos sobre as regras comuns, 200 dias letivos, e aí nós temos 800 horas. Então, também está dispensado dos dias letivos e da carga horária. No ensino fundamental e no médio, a regra é diferente. Observado, então, foi dispensado da obrigatoriedade de cumprir os 200 dias de efetivo trabalho escolar, conforme os artigos 24 da Lei 9394, a nossa LDB. Desde que, olha aqui o importante, desde que cumprida a carga horária mínima anual. Então, aqui foi dispensado 2 dias, mas não foi dispensado a carga horária. Então, para cá, ficou valendo a nossa carga horária. Então, foi dispensado de cumprir 200 dias letivos, mas não foi dispensado de cumprir as 800 horas das regras comuns. Então, não foi dispensado de cumprir as horas, só foi dispensado de cumprir os dias. Lembrando que sempre deve permanecer o quê? A qualidade do ensino, da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem observados no parágrafo 3º deste artigo. Então, você tem que manter a qualidade, manter os direitos e os objetivos da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, fica aqui uma dica. No ensino, na educação infantil, houve ali a dispensa tanto da carga horária quanto dos dias letivos. Para o ensino fundamental e médio, só foi dispensado a questão dos dias letivos. A carga horária permanece. Vamos lá? A dispensa de que trata o caput deste artigo aplicar-se ao ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º, a reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei, obedecerá aos princípios dispostos na Constituição Federal, que é muito importante, porque a banca adora trocar essa questão de Constituição Federal e de LDB. Então, desta lei, obedecerá aos princípios dispostos no artigo 206 da Constituição Federal, notadamente a igualdade de condições para o acesso à permanência nas escolas e contará com a participação das comunidades escolares para sua definição. Então, ouvir a comunidade para organizar esse calendário. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referida no artigo 1º desta lei, poderá ser feita no ano subsequente, inclusive por meio da adoção de um contínuo de 2 séries ou anos escolares, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação, a BNCC e as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, eu chamo a atenção de vocês aqui para essas observações. Então, é possível, caso não tenha sido efetivado com qualidade essa proposta no ano anterior, realizar no próximo ano esse contínuo com 2 séries juntas para poder corrigir essa falha.
Parágrafo 4º. A critério dos sistemas de ensino, o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais na educação infantil, de acordo com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dessa etapa da educação básica e com orientações, olha que interessante, orientações pediátricas pertinentes quanto ao uso das tecnologias da informação e da comunicação, porque tem faixa etária na educação infantil que não existe ali uma indicação favorável pelos pediatras para a utilização dessas tecnologias. Então, recebe-se aqui uma orientação pediátrica para definir se aquela etapa, aquele ano, vai ter um atendimento com tecnologias ou não. 2. No ensino fundamental e no ensino médio, vinculado aos conteúdos curriculares, outra palavra importante, de cada etapa e modalidade, inclusive por meio de acesso das tecnologias de informação e comunicação, cujo cômputo para efeitos da integralização da carga horária mínima anual obedecerá aos critérios e objetivos estabelecidos pelo CNE. Então, quando nós falamos dessas tecnologias da informação e comunicação, são as diferentes estratégias utilizadas para que o conhecimento possa chegar ao nosso estudante, ele realizar os seus cadernos de atividades e, consequentemente, comprovar o desenvolvimento da sua aprendizagem, logo o cumprimento da nossa carga horária mínima anual. Parágrafo 5º. Os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais como parte do cumprimento da carga horária anual deverão, aqui é deverão, assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização das atividades. Então, quais são os meios? É a estrutura, é os cadernos, é o portal, os vídeos, toda a estrutura para esse atendimento. As diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação e as normas do sistema de ensino, no que se refere às atividades pedagógicas não presenciais, considerarão as especificidades do quê? De cada faixa etária dos estudantes e de cada modalidade de ensino, em especial quanto à utilização das tecnologias da informação e comunicação, a autonomia pedagógica das escolas, assegurada pelos artigos 12 e 14 da Lei 9394 de 1996. Então, vocês observem que essa proposta ela vem bem próxima da nossa LDB, então vários artigos se comunicam. O 7º e o 8º foram vetados. Parágrafo 9º, a União, os Estados, o município e o Distrito Federal implementarão em regime de colaboração estratégias intersetoriais de retorno às atividades escolares regulares nas áreas de educação, de saúde e de assistência social. Então, por isso, intersetoriais, porque você tem vários setores envolvidos nesse retorno. E o regime, gente, é sempre um regime de colaboração entre a União, Estados, município e Distrito Federal. Parágrafo 10. Fica facultado, quer dizer, é uma opção. Fica facultado aos sistemas de ensino, em caráter excepcional e mediante a disponibilidade de vaga na rede pública, possibilitar ao aluno concluinte do ensino médio matricular-se para períodos de estudo de até 1 ano escolar suplementar relativo aos conteúdos curriculares do último ano escolar do ensino médio, no ano letivo subsequente afetado pelo estado de calamidade pública. Então, é possível, por exemplo, o aluno fez o 3º ano do ensino médio no modelo remoto. Então, cabe ali ao sistema, por isso é facultado, o sistema ele pode aceitar ou não a matrícula desse estudante novamente numa sala de 3º ano do ensino médio para ele estudar como uma proposta complementar. Artigo 3º. As instituições de educação superior
ficam dispensadas em caráter excepcional da obrigatoriedade da observância do mínimo de dias de trabalho acadêmico, nos termos do caput do parágrafo 3º do artigo 47 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referida no artigo 1º desta lei, observada as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação e as normas a serem editadas pelos seus respectivos sistemas de ensino. Desde que, então aqui nós temos duas referências, tá? Desde que seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para o curso, então ele fica dispensado de cumprir os dias, mas a carga horária permanece. E o segundo, que não haja prejuízo dos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. Então, não pode ocorrer esse prejuízo. Parágrafo 1º. Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais, vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso. Não é vinculada a uma prática social, é vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação, para fins da integralização da respectiva carga horária exigida. 2. Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão de cursos superiores na área de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, desde que o aluno observar as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição. Cumpra-se, no mínimo, 75% da carga horária do internato do curso de medicina e 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. Então, como era um caso de calamidade pública decorrente de uma situação de saúde, o nosso documento, a Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, ela reforça essa possibilidade de antecipar a conclusão do curso, desde que observadas as porcentagens, 75% no caso da medicina, 75% dos estágios obrigatórios de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia, para poder atender, contribuir com a nossa sociedade. Parágrafo 3º. Fica o poder público autorizado a ampliar, ouvido o Conselho Nacional de Educação, a lista de cursos referidos no inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionadas ao combate da pandemia da Covid-19. Então, vocês observem que essa lei número 14.040, 18 de agosto de 2020, ela veio muito direcionada ao nosso momento pandêmico, por isso ela destaca a pandemia da Covid. Então, lembrando que aqui cabe ali, né, o Poder Executivo ampliar, desde que ouvido o Conselho Nacional de Educação, tá? Artigo 4º. Fica os sistemas de ensino autorizados a antecipar, em caráter excepcional, a conclusão dos cursos de educação profissional técnica de nível médio. Então, um técnico de nível médio também teve essa possibilidade, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, caso o aluno cumpra, no mínimo, 75% da carga horária dos estágios obrigatórios. Então, vou dar um exemplo: técnico em enfermagem poderia ser atendido nessa proposta. Artigo 4º. Artigo 6º. Retorno das atividades escolares regulares, observadas as diretrizes das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino. Então, nós temos aqui também uma ação intersetorial. Parágrafo 3º. Será assegurado
observado o disposto caput deste artigo, o acesso dos estudantes da educação básica e educação superior em situação excepcional de risco epidemiológico decorrente da pandemia da Covid-19, o atendimento educacional adequado à sua condição em termos equivalentes ao previsto no artigo 4º da Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, garantindo aos estudantes das redes públicas programas de apoio de alimentação e de assistência à saúde, entre outros. Então, esse cuidado com o aluno da rede pública em relação à sua situação é muito importante, destacado na lei. Artigo 7º. No ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referida no artigo 1º desta lei, serão mantidos programas públicos suplementares de atendimento ao estudante da educação básica e os programas públicos de assistência estudantil na educação superior. Então, no ano letivo, referido do caput deste artigo, para efeito de cálculo do repasse da União aos entes federativos subnacionais relativos a programas nacionais instituídos pelas leis número 11.947, 16 de junho de 2009, e 10.880, de 9 de junho de 2014, serão considerados, no mínimo, 200 dias letivos. Então, vocês observaram que alguns sistemas, eles encaminharam cestas básicas ou encaminharam um vale merenda. E esse vale está relacionado a quê? A esse artigo 7º, porque a União, ela manteve o seu repasse referente à merenda, referente à suplementação. Então, todos os repasses referente aos recursos que as instituições deveriam receber em um ano não pandêmico foram enviados. Então, no mínimo, 200 dias letivos. Então, considerou exatamente a quantidade de dias para enviar esse recurso. O artigo 8º foi vetado, o artigo 9º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Tudo bem, pessoal? Quando você estiver assistindo, não esqueça de deixar um comentário no nosso suporte. Se você entendeu a aula, se você tem alguma dúvida, porque aí a nossa equipe tem condições de acompanhar o seu processo. Então, não esqueça de deixar ali a sua participação. Vamos lá. Simulados empodera, pausar o vídeo e realizar a leitura do exercício, responder a hipótese de resposta e conferir a correção, juntos com você até a sua aprovação. Então, a regra é clara. Abriu o exercício, pausa o vídeo, leia o exercício, levante a sua hipótese de resposta e depois confira a correção. Empodera. Conforme a Lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, destaca o artigo 1º desta lei, estabelece normas a serem adotadas em caráter excepcional durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo de número 6, de 20 de março de 2020. Assim, as diretrizes nacionais com vistas à implementação do dispositivo desta lei será organizada por Ministério da Educação, Comissão de Educação da Cultura da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação, CNE, e 4, Fórum Nacional de Educação. A nossa resposta certa é o Conselho Nacional de Educação, que vai organizar essas alterações nas nossas diretrizes, e essas alterações vão ali contribuir com os sistemas. Então, vem o Conselho Nacional de Educação, aí o Conselho Estadual de Educação e depois os conselhos municipais. Vamos lá. Exercício de número 2, empodera. Conforme a Lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, destaca-se o artigo 1º. Esta lei estabelece normas educacionais a serem adotadas em caráter excepcional durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo de número 6, de 20 de março de 2020. Parágrafo 2º. As normas previstas nesta lei se vincularão à exigência do decreto legislativo referido no caput deste artigo, vigorarão até o encerramento do ano letivo de 2021, incluído pela Lei número 14.218 de 2021. Assinale se o item é verdadeiro ou se o item é falso.
A nossa resposta correta é falsa, porque quando no registro da lei, as normas previstas nesta lei não se vincularão. Então, existe um não aqui na frente. Não se vincularão à exigência do decreto. Então, a resposta aqui é falso. Item de número 3, empodera, conforme a lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, destaca, artigo 2º, os estabelecimentos de ensino de educação, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo A, e as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino ficam dispensados em caráter excepcional. Assinale a opção que completa corretamente o item. Então, nós estamos falando de qual educação no artigo 2º? Nós estamos falando da educação básica. Então, vamos colocar aqui. Aqui seria educação básica. Muito cuidado, porque na LDB a gente trata muito de educação escolar. Nesse caso aqui, educação básica. Observadas as diretrizes nacionais editadas por quem? Então, quem alterou as diretrizes? Então, quem altera as diretrizes não é a diretriz. Então, aqui levaria ali vocês a uma reflexão, né? Então, ela foi ali editada pelo Conselho Nacional de Educação. A BNCC e as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino ficam dispensadas em caráter excepcional. A nossa resposta correta aqui é a letra D, Educação Básica, Conselho Nacional de Educação e a nossa BNCC. 4. Empodera, conforme a Lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, destaca o artigo 2º, os estabelecimentos de ensino de educação básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional, a Base Nacional Comum Curricular e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados em caráter excepcional. Identifique a opção correta em conformidade com o artigo 2º da lei. Letra A. Na educação infantil, da obrigatoriedade de observância do máximo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual, previstas no inciso de número 2, do caput do artigo 31 da lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, esse item está incorreto, porque é no mínimo. Letra B. No ensino fundamental, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do inciso 1, do caput do artigo 1º, do artigo 24 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, parágrafo 3º deste artigo. Esse item está incorreto, porque está faltando aqui o ensino médio. Então, também está errado. Letra C. Então, temos 2 itens incorretos. Esse aqui está errado e esse aqui também está errado. Letra C. Na educação infantil, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual previstas no inciso de número 2 do artigo 31 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Esse item está certo. Agora, vamos observar a letra D, o porquê que ela está errada. No ensino fundamental, no ensino médio, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, aqui, olha, trabalho didático. Então, qual é o termo que a gente utiliza aqui quando nós falamos do ensino médio? Nós vamos falar ali a questão do trabalho escolar, tá? Então, aqui a palavra didática deixou o item incorreto. Vamos lá? Então, fechamos o item de número 4. Item de número 5, empodera, conforme a lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020,
Destaca o artigo 2º do caput, parágrafo 2, a reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei, obedecerá aos princípios dispostos no artigo 3º da LDB, notadamente a igualdade de condições para o acesso e a permanência nas escolas, e contará com a participação das comunidades escolares para sua definição. Item de número 5. Esse item aqui, ele é falso, porque nós não estamos falando do disposto no artigo 3º da LDB. Vamos conferir? A redação oficial, ela traz nos dispostos do artigo 206 da Constituição Federal. Fica a dica. Item de número 6, empodera, conforme a lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, destaca-se o artigo 2º no caput do parágrafo 4º, a critério do sistema de ensino do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido do artigo 1º desta lei, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. Identifique a opção correta em conformidade com o artigo 2º da lei. Na educação infantil, de acordo com os direitos de aprendizagem, campos de experiência e desenvolvimento da etapa da educação básica e com as orientações pediátricas pertinentes quanto ao uso das tecnologias da informação e comunicação. Aqui o item incorreto, porque aqui nós estamos falando sobre direitos de aprendizagem e campos de experiência, está relacionado à BNCC, então está errado. No ensino fundamental e no ensino médio, vinculado aos conteúdos transversais de cada etapa da modalidade, inclusive por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, cujo cômputo para efeitos de integralização da carga horária mínima anual obedecerá aos critérios e objetivos estabelecidos pelo CNE. O nosso aqui tema é conteúdos curriculares, não conteúdos transversais. Você limita quando você traz os transversais. Letra C, na educação infantil, de acordo com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dessa etapa da educação básica e com orientações médicas pertinentes quanto ao uso das tecnologias da informação e da comunicação. O item está incorreto, porque aqui é das orientações pediátricas, não orientações médicas, porque a lei é específica, então você não pode trocar uma palavra. Letra D, no ensino fundamental e no ensino médio, vinculado aos conteúdos curriculares de cada etapa e modalidade, inclusive por meio de tecnologia da informação, cujo cômputo para o efeito da integralização da carga horária mínima anual obedecerá aos critérios e objetivos estabelecidos pelo CNE. A nossa resposta certa aqui é a letra D. Só destacando as palavras que nós comentamos, e destacamos aqui a redação, referente ao objetivo de aprendizagem e desenvolvimento dessa etapa, e no 2 ali que a gente traz a questão é conteúdos curriculares. Fica aqui o comentário da número 6. 7. Empodera, conforme a lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, destaca o artigo 2º e o parágrafo 5º. Os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais com parte do cumprimento de carga horária anual deverão assegurar as suas normas que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização das suas atividades. Esse item é verdadeiro. Empodera, conforme a lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, destaca o artigo 2º, parágrafo 6º. As diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação e as normas dos sistemas de ensino, no que se refere a atividades pedagógicas não presenciais, considerarão as especificidades dos estudantes de cada modalidade de ensino, em especial quanto à adequação da utilização de tecnologias da informação e comunicação e a autonomia pedagógica das escolas assegurada pelos artigos 12 e 14 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Julgue o item abaixo como verdadeiro ou falso. Pessoal, esse item aqui, ele é falso, porque está faltando uma observação. A resposta teria que ser assim: não presenciais considerarão as especificidades de cada faixa etária dos estudantes. Então, ficou faltando a palavra ali, essa entrada da questão de cada faixa etária. Por quê? As crianças, por exemplo, têm recomendações específicas, então você deve respeitar a faixa
etária. Item de número 9, empodera. Conforme a Lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, o artigo 2º, o estabelecimento do ensino da educação básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, BNCC e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados em caráter excepcional. Assinar a opção que não pertence ao artigo 2º. Quero saber que não pertence. Vamos lá. Parágrafo 6º. As diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação e as normas do sistema de ensino, no que se refere às atividades pedagógicas não presenciais, considerarão as especificidades de cada faixa etária dos estudantes e de cada modalidade de ensino, em especial quanto à adequação e à utilização de tecnologias da informação, comunicação, autonomia pedagógica das escolas, asseguradas nos artigos 12 e 14 da Lei de Diretrizes e Bases, de 20 de dezembro de 1996. Esse item está correto. Letra B. Parágrafo 9. A União, os Estados, o município e o Distrito Federal implementarão em regime de obrigatoriedade. Então, está errado, porque a palavra é regime de colaboração, estratégias intersetoriais de retorno às atividades escolares regulares nas áreas de educação e saúde. Então, a nossa resposta aqui é a letra B, a letra C e a letra D também estão corretas conforme o dispositivo. Item de número 9, destacando, aqui eu coloquei amarelo, porque eu já escrevi com a redação correta, então deveria estar escrito ali em regime de colaboração, e lá no enunciado, lá na questão, estava em regime de obrigatoriedade. Item de número 10, empodera, conforme a Lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, destaca-se o artigo 3º, as instituições de educação superior ficam dispensadas em caráter excepcional da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmicos, nos termos do caput e do parágrafo 3º do artigo 47 da Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996. Para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que 1. Seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso, correto. 2. Não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da função, correto. 3. Por meio do uso das tecnologias da informação e comunicação para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. Esse item não faz parte do item em questão, tá? Assinale a opção correta. A opção correta é a letra B, 1 e 2 são verdadeiras. Comentário, o item 3 é incorreto, pois refere-se ao parágrafo 1º, que poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos, e a pergunta estava relacionada ao parágrafo 3º. Pergunta de número 11. Empodera, conforme a Lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, destaca com base no artigo 3º, identifique o item incorreto. Então, vamos localizar o incorreto. Na hipótese que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno observado as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, pelos órgãos superiores da educação, cumpra no mínimo 75% da carga horária internato do curso de medicina ou 75% da carga horária de estágios curriculares obrigatórios nos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. Esse item está correto. 3. Parágrafo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o Conselho Nacional de Educação, a lista de recursos referida no inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta lei, para os cursos superiores na área de saúde, desde que diretamente relacionado ao combate da pandemia. Esse item também está correto. Vamos observar o item 6. Na hipótese que trata o caput deste artigo,
A instituição de educação superior poderá postergar, aqui, ó, postergar, gente, foi a palavra, quer dizer atrasar, deixar adiante, fazer a conclusão depois. Então, postergar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, desde que o aluno observar as normas serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino e órgãos superiores. Então, gente, se é um momento de calamidade, você precisa do profissional de saúde, por que iria postergar? Então, esse item está incorreto. Então, palavrinha ali, postergar, ela perdeu a questão. Logo, a nossa resposta da 11 é a letra C. Item de número 12, empodera, conforme a lei número 14.040, 18 de agosto de 2020, destaca o artigo 14, ficam os sistemas de ensino autorizados a antecipar em caráter excepcional a conclusão dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desde que indiretamente relacionado ao combate da pandemia de Covid-19, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, caso o aluno cumpra no mínimo 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios. Julgue o item abaixo, o item ele é falso, tá? Por que que ele é falso? Porque ele trouxe aqui uma palavra, a palavra é indiretamente, o termo correto é diretamente, tá? Então, indiretamente deixou o nosso item como falso. Então, pelo documento é diretamente relacionados. Pergunta de número 13, empodera, conforme a lei número 14.040, de 18 de agosto de 2020, assinale o item incorreto. Vamos buscar o incorreto aqui. Artigo 2º, os estabelecimentos de ensino e educação básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e as normas editadas pelo respectivo sistema de ensino, ficam dispensados em caráter excepcional. Esse item está certo. Vamos ver a letra B. Artigo 6º. O retorno às atividades escolares regulares observará as diretrizes das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino. Parágrafo 3º, será assegurado e observado o disposto no caput deste artigo, o acesso dos estudantes à educação básica, educação superior, em situação excepcional de risco epidemiológico, decorrente da pandemia da Covid, o atendimento educacional adequado, a sua condição em termos equivalentes ao previsto no artigo 4º da Lei de Diretrizes e Base, 4A da LDB, garantindo aos estudantes da rede pública programas de apoio à alimentação e de assistência à saúde, entre outros. Esse item está certo. Letra C. Artigo 7º. No ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei, serão mantidos os programas públicos suplementares de atendimento dos estudantes de educação básica e dos programas públicos de assistência estudantil e superior. Correto. Agora, vamos achar ali, vamos observar a letra D, o que deixou ela incorreta. Letra D, o parágrafo único no ano letivo, referido no caput deste artigo, para efeito do cálculo dos repasses da União, os entes federativos subnacionais, relativo aos programas nacionais instituídos pelas leis 11.947, de 16 de junho de 2009 e 10.880, de 9 de junho de 2004, serão considerados no mínimo, são 200 dias letivos. Aqui eu trouxe uma pegadinha para vocês. Então, no mínimo, 200 dias letivos. A nossa resposta, então, para o item número 13 é a letra B. Fiquem espertos. Vamos lá? Gabarito disponível. Sim, eu posso. Então, sim, você pode e vai ser aprovado no seu processo seletivo, no seu concurso público, desde que você cumpra com a sua parte da sua dedicação e compromisso. Nós, no Instituto Educacional Empodera, estamos junto com você, produzindo materiais para que você possa aproximar-se ainda mais da sua aprovação. Então, sim, eu posso, sim, você pode. Juntos com você até a sua aprovação. Nos vemos, pessoal, no nosso próximo vídeo.